Paz e graça, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao Canto da Fé com Adalgisa Brite. E para mim é com muito prazer partilhar esse programa contigo. Mas para o dia de hoje temos aqui um tema na qual é mudar para crescer. E para esse tema temos aqui um pastor que vai sim aqui nos blindar com respeito ao tema. Pastor Abel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Adalgisa, pela oportunidade, em primeiro lugar, que foi concedido a mim para que eu pudesse estar aqui hoje e poder partilhar com as pessoas que estão lá do outro lado a nos ouvir, pessoas cristãos, não cristãos, pessoas que terão a oportunidade de ter acesso a esse programa que estaremos fazendo hoje. Amém. Então, eu estou grato pela oportunidade que o programa me concedeu de estar aqui hoje. Amém. E eu queria que o pastor se apresentasse para casa, dissesse quem é o pastor Abel. Amém. Chamo-me Abel Kulolo, sou pastor na igreja Coluna e Firmeza da Verdade. E não tô a tempo integral na obra, para além de pastorear, também trabalho. Eu sou contabilista, sou licenciado em gestão e nesse momento estou a fazer o mestrado em administração e gestão. E estamos com outros projetos também relacionados à área empresarial. Então, basicamente, essa é a minha introdução que eu podia fazer. Amém, um resumo. Exato. Amém. É muito prazer, é uma bênção receber o pastor nesse programa, porque a vida do pastor é algo que realmente o povo tem que conhecer. E com o tema na qual nós aqui vamos falar, que é mudar para crescer. Eu gostaria que o pastor dissesse basicamente como é que o pastor generaliza esse tema, mudar para crescer, dizendo basicamente daquilo que é a tua experiência. O que a mudança trouxe para o pastor? Amém. Eu acho que é uma pergunta muito interessante, porque, nota, um dos grandes problemas, quando falamos sobre mudança de mentalidade, um dos grandes problemas parte pelo fato, parece que não, mas parte pelo fato de sermos angolanos. O angolano tem cabeça dura e o angolano tem a dificuldade de resistir às mudanças. E é impossível nós conseguirmos atingir algum objetivo na vida se, em primeiro lugar, não começarmos pela transformação da nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tudo parte pela transformação e renovação da nossa mente. Porque se você não consegue mudar a tua mente, transformar a tua mente, então é impossível você conseguir alcançar algo. É como dizem, você nunca vai conseguir alcançar um determinado objetivo sem que você pense nesse objetivo. Então, para começar, é basicamente isso que eu queria fazer uma introdução, que é importante, em primeiro lugar, mudarmos de mente. E isso é um problema grave, que não está apenas associado ao nível das nossas famílias, mas está associado ao país em geral. O angolano é difícil quando falamos sobre transformação de mente. Então, em primeiro lugar, a coisa mais importante para se alcançar, atingir um determinado objetivo, é realmente a transformação da nossa mente. E será que tem pessoas que entendem que realmente eu sou cristã? Sendo cristã, automaticamente tem mudanças que eu vou ter que mostrar para as pessoas. Eu quero que o pastor explique basicamente como é que eu posso me dar conta realmente que a decisão ou a mudança que eu desejo fazer realmente está sendo de agrado de Deus. Porque estamos a falar de mudança. E não é simplesmente mudança social, mas também estamos indo naquilo que abrange espiritual. Porque tem pessoas que podem estar
podem pensar em crescer, mas por não terem assim um equilíbrio, não terem um equilíbrio espiritual, não terem um equilíbrio social, automaticamente começam a juntar as coisas e chega também algo não muito esperado. E quero que o pastor explique basicamente ao nível espiritual. Acho que parte do princípio de ter Jesus em primeiro lugar. João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, tudo parte do princípio de abrirmos os nossos corações para receber Jesus. Existe uma grande complexitude na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, quando desceu dos céus, veio para nos dar um estilo de vida. Ser cristão é ter um estilo de vida idêntico à da pessoa de Jesus Cristo. Por isso é que Jesus não veio trazer mais uma outra religião. Amém. Jesus veio trazer um estilo de vida. Amém. E esse estilo de vida, ela contraria todos os nossos pensamentos, contraria tudo aquilo que se calhar nós já aprendemos algum dia sobre quem é Deus, sobre quem não é Deus. Porque nós somos de famílias religiosas, né, em que os nossos pais nasceram em determinadas igrejas e nós nascemos e começamos a ir com eles para a igreja. Mas o grande problema é que as pessoas nunca tiveram a oportunidade de se chegar a um certo período e se deparar com a pessoa de Jesus e realmente abrir o seu coração para aceitar Jesus. Então, tudo parte desse pressuposto. Será que nós já abrimos os nossos corações para aceitar Jesus? Será que nós já abrimos os nossos corações para ter Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas? Então, tudo parte dali. E quando nós decidimos abrir o nosso coração para Jesus, porque Adalgisa anota que sem Jesus nós até podemos mudar de comportamento. Sem Jesus. Sem Jesus. Existem muita gente que não tem Jesus, mas são bem educadas, bem comportadas. E muitas das vezes nós dizemos, não, essa pessoa é uma excelente pessoa, só lhe falta Jesus. Mas na verdade não lhe falta só Jesus, lhe falta tudo. Porque é em Jesus que nós encontramos a revelação da pessoa de Deus. É em Jesus que nós encontramos o do porquê nós existimos, do nosso propósito enquanto nós estamos aqui na Terra. E é em Jesus que nós conseguimos entender qual é a linhagem, a direção que Deus quer que nós possamos trilhar enquanto nós estamos aqui nessa Terra. E isso tudo impacta a nossa forma de pensar, a nossa transformação. Ou seja, começamos a entender que nós agora não estamos apenas a viver segundo os nossos próprios interesses, os nossos pensamentos, mas nós estamos a seguir uma direção e essa direção é o caminho de Deus. Então tudo parte por aqui. Quem não entende Jesus ou quem não abre o coração para Jesus não vive mudança. Com certeza. Quando falamos dessa mudança, a verdadeira mudança é Jesus. Jesus é a verdadeira mudança. Amém. E isso obviamente aconteceu enquanto Jesus estava vivendo aqui na Terra. Jesus chocou os fariseus, Jesus chocou os escribas, Jesus chocou uma época. E uma das coisas incríveis, o mundo hoje tenta negar a aceitação de Jesus, mas foram eles próprios que puseram uma separação em termos de tempo, períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. Então eles entendem que sem Jesus, que Jesus é o pilar, antes de Jesus e depois de Cristo. Ou seja, tem um meio. E Jesus é esse pilar que está no meio, ele que define toda a nossa transformação. Até alguém que não tem Jesus pode pensar que tem uma mente renovada, mas nós só conseguimos ter mente renovada quando temos Jesus Cristo. E olhe que a palavra de Deus declara que nós temos a mente de Cristo. Então só tem a mente de Cristo quem tem o próprio Cristo. Então o cristão deve saber que eu sou renovado por ter Jesus. Amém. E agora nós podemos estar a falar especificamente, a direcionar essa palavra para as pessoas que são cristãos, para as pessoas que
aceitaram Jesus e têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Existem muita coisa que é uma questão de mentalidade, que é uma questão da forma como nós encaramos e como nós pensamos as coisas. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo está dentro de nós. E a palavra de Deus fala que em Cristo nós encontramos todos os tesouros da sabedoria. Então, se a palavra de Deus fala que em Cristo nós encontramos todos os tesouros da sabedoria, e é a mesma palavra que declara que a mente desse, onde nós encontramos os tesouros da sabedoria, está dentro de nós. Ou seja, os tesouros da sabedoria também estão dentro de nós, porque nós pensamos agora como Jesus. Então, para os cristãos é importante entender quem nós somos. Porque quando você não entende quem você é, você tem muita dificuldade em se perceber. E esse aqui é o grande problema ao qual nós vivemos nos dias de hoje. E Satanás usa dessa falta de conhecimento e de entendimento para destruir os cristãos, para fazer com que os cristãos vivem uma vida de miséria e uma vida sem glória, sem grande esplendor. E o que acontece? Hoje em dia os mundanos, Adalgisa, eles sentem medo e têm pavor de ser cristão. Porque ele olha para o cristão sapato furado. Ele olha para o cristão, a camisa dele toda amarrotada. E ele depois diz, mas eu se ir para a igreja vou ficar tipo esse. Eu se calhar aqui no mundo coloco um bom tênis, um bom perfume, uma boa roupa. Eu estou bem aqui, vou fazer o que na igreja? Então, a igreja, os cristãos hoje tendem a dar essa impressão para o mundo. Mas antes, pelo contrário. Quem criou os céus e a terra? É Deus. Olhemos na complexitude dos céus, da dimensão, a excelência que Deus fez os céus e a terra. É uma excelência sem igual. E a palavra de Deus declara que nós somos filhos desse que fez essa excelência toda. E a palavra de Deus não para por ali. A palavra de Deus continua dizendo que esse Deus agora habita dentro de nós. Ou seja, a excelência de Deus agora está dentro de nós. Então, nós podemos transmitir isso para as pessoas e viver essa excelência que Deus requer de nós. Porque Deus é um Deus de excelência. Deus é um Deus exigente. Deus é um Deus que faz as coisas com perfeição, faz as coisas da melhor forma. Deus não faz as coisas de carinhar, de inventar. Não, Deus faz as coisas bem. E fruto disso é o ser humano. Então, acho que é importante nós, os cristãos, entendermos isso. Que nós somos filhos de Deus. Somos filhos daquele que fez os céus e a terra. E nós habita a plenitude dos céus. E, bem, mudar para crescer. Tem crentes, ou seja, tem cristãos, que acho eu que, já falo por experiências, que eles enquadram a mudança social de uma maneira muito extremista, pastor. Amém. Muito extremista. Ele, não é que seja errado, é aquilo que ele acredita. Mas eu quero que o pastor explica basicamente sobre isto. Amém. Essa é uma boa pergunta. Se calhar só para ir um pouquinho mais a fundo, quando... Né, assim, do jeito. Vamos supor, tem pessoas que entendem que estudar, algumas das vezes, chega a ser errado. Entendem que me socializar, assim, chega a ser de uma maneira também errado. E não tem como você crescer se você não somos social. Não tem como você crescer se você não cumprir aquilo que é a lei da vida. Amém. E eu creio que estamos aqui a falar pela câmera, tem pessoas que vão ouvir isso. Eu quero que o pastor realça basicamente sobre isso, sobre a nossa mudança de mentalidade. Amém. Porque nós somos cristãos, então devemos saber separar. Amém. Eu acho isso interessante, porque... E parece que não, mas esse tem sido um dos grandes problemas a nível dos cristãos. Tentam, muitas das vezes, desconectar o lado espiritual com o lado social. O ser humano é um ser social.
E Deus, quando colocou Adão no jardim do Éden, Deus se socializava com Adão. Sim, sim. Deus via na viração do dia, falava com Adão, conversava com Adão. Então, o ser humano é assim. E uma das coisas importantes é entender que Deus nos quer em lugares de destaque. Deus quer que nós influenciemos o mundo Amém. com o Evangelho de Deus. Quando Deus colocou a terra, na criação dos céus e da terra, quando Deus colocou o jardim do Éden na terra, Deus criou o jardim do Éden com a finalidade de colonizar a terra com os costumes do céu. E hoje em dia o que acontece é basicamente isso. Deus, através das nossas vidas como cristãos, quer influenciar o mundo para que o mundo conheça quem é Jesus e quem não é. Para que o mundo entenda a pessoa de Jesus. Então, é impossível, existem determinadas classes que só será possível nós chegarmos se nós fazermos se nós estudarmos. Sim. É impossível você conversar com um ministro, é impossível você conversar com um governador sem que você esteja no escalão ou a nível dessa pessoa. É. Então, desprezar o estudo é cometer um erro gravíssimo. Sim. E é descumprir aquilo que Deus quer para nós. Porque o propósito de Deus é que nós impactamos esse mundo, é que nós colonizemos esse mundo com o Evangelho de Deus, e isso inclui tudo. E uma das ferramentas que nós soubemos aos dias de hoje, e nós entendemos que é extremamente importante, e nós não podemos fugir disso, é o estudo. Amém. Hoje só te respeitam se você tem algum título. Hoje só te respeitam se você tem alguma formação. E hoje em dia, essa é uma das grandes lutas hoje na classe pastoral. As pessoas terem que se formar, estudar. Porque não basta só estar, ser e servir a Deus, mas o mundo... Porque a grande verdade, Adalgisa, é que Deus é que olha o coração do homem. Amém. O homem não vê o coração, o homem vê o exterior. O homem mede o outro homem mediante aquilo que ele vê, que ele observa. Mas Deus é diferente. E o que é que a palavra de Deus fala? A palavra diz que Jesus crescia em estatura e em sabedoria para com Deus e também para com os homens. Então, essa é uma coisa muito importante, que nós devemos crescer dessas duas dimensões. Crescer para Deus, que é o espiritual, alimentar o nosso espiritual com a palavra de Deus, com orações, jejuns, meditações, mas também tem um outro lado, que é o lado social, que é através do estudo, para que nós possamos ter uma posição e crescermos cada vez mais na sociedade e fazendo isso conseguirmos influenciar as outras camadas da sociedade. E como pastor, qual o desafio que o pastor encontra naquilo que é a mudança de mentalidade sobre alguns membros? Exato. Eu acho que o fato de nós em Angola é um país muito religioso. E tudo parte daqui. Tudo parte daqui. Hoje, quando nós falamos que o cristão não pode ser pobre, é escândalo. Amém. Porque nós aprendemos dos nossos pais que o cristão tem que ser pobre. O cristão tem que andar mesmo de autocarro. O cristão tem que andar a pé. E é importante que os ouvintes percebam, você que está a ouvir e tivesse a oportunidade de parar e ouvir essa programação, que é importante nos desfazermos de todos esses conceitos. Porque você é o que você pensa. Você nunca vai ser o que você não pensa. E a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E o escritor de Hebreus vem dizer que o justo vive da fé. Então, as pessoas aprenderam a viver mais pela inferioridade em vez
de viver pela fé, acreditando nas grandezas que Deus pode nos proporcionar. Amém. Então esse aqui é o grande problema e esse é um grande desafio que nós vivemos hoje na sociedade angolana. Você de casa que estás a nos acompanhar, o que é que estás achando do nosso tema? Estamos aqui para te manter ligado com os assuntos bíblicos. Então subscreva o canal, dê o seu like, porque só assim que vamos poder crescer. Voltar naquilo que é o nosso tema, mudar para crescer. Tenho aqui uma pergunta a lançar ao pastor. O cristão padece, pastor? É uma boa pergunta. Sim, o cristão padece. E padece por quê? Amém. Não que Deus não vê a pessoa ou o cristão padecendo. Mas o mais importante é conseguirmos ter a plena confiança e entregar tudo nas mãos de Deus. É como Jó. A Bíblia fala que Jó padeceu por muitas dificuldades, mas diante dessas dificuldades que Jó padeceu, estava também Deus certificando que Jó realmente estava crendo, tinha a sua fé em Deus. Então, muitas das vezes acontece que nós padecemos porque Deus permite que assim aconteça para nos provar onde está o nosso coração. Porque muitas das vezes o que acontece é que quando nós padecemos, passamos por necessidades, nós pensamos que Deus nos abandonou. Mas Deus nunca abandona o seu filho. Por isso é que mesmo quando padecermos, mesmo quando estivermos em necessidades, que o nosso coração esteja tão somente em Deus. Deixa só dar um exemplo aqui. A Bíblia fala que, a certa altura, Jesus estava no barco, Jesus estava na outra banda e os seus discípulos estavam no barco. Jesus pediu que eles adiantassem, Jesus podia encontrá-los. Mas naquele período da noite, Jesus depois veio caminhando sobre as águas. Os discípulos, quando ouviram Jesus, todos eles ficaram escandalizados, vendo um homem andando pelas águas e pensaram que era um fantasma. E Jesus disse, não temas, sou eu. Pedro, um dos discípulos, olhou para Jesus e disse, mestre, se é mesmo tu, mande que eu possa vir até as águas. Jesus olhou para ele e disse, não, vem para as águas. Pedro começou a andar sobre as águas também. Mas chegou um certo período que a tempestade começou a ser muito forte, a bonança das águas, e Pedro começou a afundar. Por que Pedro começou a afundar? Porque ele parou de olhar em Jesus e começou a prestar atenção nas tempestades. As tempestades existirão enquanto ser social, enquanto vivermos nessa terra. Mas o que nós nunca podemos parar de fazer é deixar de olhar na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Você falou muito bonito. E também gostaria daqui de contribuir de que é impossível alguém crescer sem passar por desafio. Amém. É impossível a pessoa progredir e nunca passar por nenhum desafio. Amém. E o que o cristão deve saber é que as dificuldades, os desafios sempre virão. Por que virão? Eles virão para te provar, para te provar como é que é a tua reação quando você receber aquela mesma bênção. Porque tudo quanto é bom deve passar por um processo. Amém. Tudo quanto é bom, tudo quanto eu desejo, tudo quanto eu quero ter, eu tenho que passar por um processo. E em nenhum momento o processo é doce. Amém. Em nenhum momento o processo é lindo. Não é lindo. O processo é lágrima, o processo é dor, o processo é tristeza. Mas nem com isso desista. Amém. Porque para você crescer, você tem que mudar e tem que receber Deus em tua vida. Amém. Eu quero só dar mais um subsídio ao que disseste. Isso é bem verdade. Que o próprio Deus é um Deus de princípios. Amém. E Deus não pode quebrar os seus próprios princípios. Deus não é um Deus de hoje, não tem amanhã, já tem. Não. Deus é um Deus de princípios. Para você comer, você precisa
trabalhar. Amém. Se você não trabalha, você não deve comer. Isso é uma instrução, um princípio de Deus. Para você colher, você precisa quê? Plantar. Do que a gente se apressar. Amém. E quanto ao eu quero que o pastor também explica quanto ao mediatismo no seio das igrejas, no seio de irmãos. Porque vimos que um irmão está bem socialmente, vimos que um irmão está bem. A gente não quer rebuscar o sacrifício que ele fez. Queremos só já olhar e também querer ter a mesma posição que o irmão tem. Eu quero que o pastor fale basicamente sobre essa situação. Ok. Essa questão de imediatismo, é importante nós aprendermos o propósito de Deus e a necessidade de aprendermos a antever as coisas. O que é que eu quero dizer? Deus, antes de nos dar alguma coisa, Deus nos faz com que nós passamos por um processo. É tipo Moisés. Moisés foi acolhido pela filha de Faraó com um propósito. Deus sabia na sua eternidade que Moisés podia ser o homem escolhido para libertar o povo de Israel. E esse homem deveria necessariamente falar com Faraó. Então o que é que Deus faz? Escolher um homem para viver na própria casa de Faraó, para aprender os costumes de Faraó, para aprender a linguagem de Faraó, para aprender e conhecer o palácio, todos os compartimentos e os caminhos que o palácio tem, para facilitar o processo. Então, essa questão de imediatismo, isso em Deus não existe. Em Deus existe um processo. Por isso é que, antes de você ser alguma coisa, você precisa estudar. Hoje as pessoas não querem fazer nada, querem que a bênção caia do céu. E é impossível. Paulo já disse, quem não trabalha, não come. Então há uma tamanha necessidade de nós aprendermos isso. Nem parece, mas o nosso tempo terminou. Mas passaremos a ter mais e mais em todas as terça-feira. Pastor, eu quero assim que faz uma conclusão. Amém. Em geral, eu como pastor e também pregador do Evangelho, eu quero, para você que está em casa e você que está a ouvir esse programa e não tem Jesus em teu coração, eu quero convidá-lo a abrir o teu coração para aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O mundo pode nos oferecer tudo, mas sem Jesus nós estamos completamente perdidos. E existe uma verdade na palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. E você só poderá sentir essa nova criação, a fluir em teu coração, na tua vida, se você abrir o teu coração para receber Jesus. Então eu concluo desse jeito, dizer que Jesus é tudo que precisamos, ainda que tenhamos o mundo todo, ainda que tenhamos tudo, sem Jesus não temos absolutamente nada. Então eu quero agradecer a Dalgisa pela oportunidade, aproveitar o momento para agradecer também, né, pela minha esposa, Alexandra Kulolo, os meus filhos, a Dona Kulolo e o Daniel Kulolo. Dizer que nós, a igreja onde eu pertenço, né, caso algum dia possam nos fazer alguma visita, está localizada em Viana, especificamente na Zona Galp, e podem nos contactar e podem nos encontrar lá. Muito obrigado. Amém. Nós aqui agradecemos, pastor, e estamos muito felizes, muito felizes. E que Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente. Amém. Muito obrigado. Amém. Então, este foi mais um Canto da Fé com Adalgisa Brite. Foi com muito prazer partilhar esse momento contigo. Tivemos aqui o pastor Abel Kololo. Realmente foi uma bênção. Então, quem quiser nos acompanhar realmente, estamos no YouTube, Facebook e no Insta. Canto da Fé com Adalgisa Brite.